Ok. O irmão Amâncio pode orar por nós? Bora alto para sair na gravação. Nosso Deus e Pai Celeste, em nome de Jesus, Pai, não são do Espírito Santo, nesse momento nós estamos nos apresentando na tua presença para podermos te louvar, para podermos te adorar, para podermos ouvir aquilo que o Senhor tem para nos trazer em termos de alimento espiritual no dia de hoje, Pai. Unge, ó Deus querido, o pastor Carlos Hamilton, na direção da escola dominical, e depois o pastor Geraldo na parte da palestra pública, Pai. Pai, unge cada um de nós que estamos aqui presentes, no sentido de que a nossa atenção seja voltada inteiramente para Ti, para ouvir, para entender, para discernir, Pai. Pai, abençoa os irmãos que ainda estão a caminho do lugar, guarda e protege, livre de todo tipo de acidente, traz-os em paz e segurança para nós, Pai. Abençoa minha esposa que hoje não está presente, teve que estar em casa, está aqui no conta dela com a Nicole. Em nome de Jesus nós te oramos e agradecemos. Amém. Amém. Então hoje é o dia 2 de novembro, que fica o dia, fica o reflexo. Mas no cuidado não fica. Tá, ali No outro ao vivo. E não tem jeito de apagar uma e... Não. Só se desenroscar, não? Não, Carlos, vira um pouquinho a câmera. Não, pode, deixa o reflexo também não. Mas então hoje é dia 2 de novembro, dia dos defuntos, Escuta aqui. né? Dia dos mortos. Sim, tá bom. E estamos aqui reunidos para estudar os crentes, os nascidos de novo, e os professos, os joios. Crentes e professos, a 10ª lição lá do Manejando Bem a Palavra da Verdade, do Scofield, que é o nosso livro base, vamos dizer assim. E o nosso texto que nós temos usado para basear o nosso estudo é aquele texto lá de Mateus 13, as parábolas do reino, especificamente as coisas mais velhas, né, que o bom escriba ele tira coisa velha e coisa nova do pote dele, do baú. Essas 3 parábolas, junto com a do semeador, elas fazem parte das coisas velhas, né? E o joio, o grão de mostarda e o fermento são as 3 parábolas onde o Senhor demonstra a presciência dele, o conhecimento antecipado que ele tinha, de que haveria... como é que eu até gostei aqui uma forma como o autor aqui falou, à medida que a profissão cristã, essa palavra, profissão cristã, o Senhor Jesus nessas parábolas do joio, do grão de mostarda e do fermento, ele demonstrou que ele tinha um conhecimento antecipado, prévio, né, uma presciência, pré-ciência, de que a profissão cristã, né, o corpo... Profissão ou profissão? Profissão, aquele que professa. O corpo de professores da fé cristã, daqueles que professam a fé cristã, ele cresceria de uma forma anormal, e essas 3 parábolas do joio, do grão de mostarda e do fermento são 3 parábolas onde ele revela que, com a parábola do joio, ele revela que haveria a intromissão, a penetração de elementos, de pessoas, de seres que não tem nada a ver com a questão. Haveria a intromissão de agentes de Satanás, de pessoas fake, ou são intencionais ou são enganadas. Ou a pessoa acha que é e não é, né? Bate palma na igreja batista 30 anos e morre, vai para o inferno, porque ela só era uma pessoa moral, ela só era uma pessoa que fazia o externo, o que importa é nascer de novo. Então, com essas 3 parábolas, o Senhor Jesus revela que haveria a intromissão de pessoas do mal,
enganadas ou não, conscientes ou não, com a do grão de mostarda, que haveria a intromissão de doutrinas demoníacas, de ensinos demoníacos, e com a parábola do fermento, que haveria a intromissão, aliás, eu troquei, com a parábola do grão de mostarda, que haveria a intromissão de uma estruturação que não é bíblica, e com a parábola do fermento, que haveria a intromissão de doutrinas que não são bíblicas. Por quê? Porque nós temos 3 males: o mal moral, o mal doutrinário e o mal eclesiástico. O joio, que é o elemento imoral ou amoral, o joio, que é o elemento imoral ou amoral, ele traz consigo uma estruturação e um ensino deturpados, que não são segundo a sã doutrina. Existe o elemento que traz o conceito imoral ou amoral, e juntamente com ele vem um raciocínio de estruturação, que não é segundo a sã doutrina, que é o mal eclesiástico, e traz também a intromissão de um elemento doutrinário que não é conforme a sã doutrina. Então nós temos a presença do joio, é o elemento, das aves, que traz a estruturação, que faz com que... Nós até comentamos, eu lembro, com o pastor. É o eclesiástico? Oi? É o eclesiástico? Por quê? Falou moral, doutrinário e... Eclesiástico. Eclésia, né? A estruturação da igreja. Eu lembro até que o pastor Amâncio ali, ele me chamou de pastor Carlos. Ele gostou de quando foi falado que o barulho que sai da árvore cheia de passa é uma figura muito interessante da confusão que existe com relação ao testemunho cristão hoje em dia. Aqueles que professam a Cristo. E nós já temos isso, que o mal moral, ele é sério, mas ele não é tão sério quanto o mal eclesiástico, e não é tão sério quanto o mal doutrinário. A coisa só vai aprofundando. Quando nós contemplamos a árvore cheia de passarinho, nós vemos a corrupção externa. Hoje em dia, quantas denominações cristãs existem? Não, sim, não. De acordo com o censo que o pastor levantou, existe 1 milhão de denominações cristãs o pastor Geraldo. Eu acho que existe mais. Baseado em cálculos precisos, ele afirmou Ah, que existe 1 milhão não fala heresia, de não. denominações. Conforme as estatísticas. Conforme o geral dos censos, né, existe 1 milhão de denominações. Olha que eu visitei o mundo inteiro. Existe uma multidão de testemunhos. Esse é o propósito de Satanás. Você não sabe mais o que é o que. Quem está falando a verdade. Isso leva as pessoas a dizer, cada um pensa uma coisa, também a Bíblia é de papel, papel aceita tudo, né? Então cada um fala o que quiser. Cada um interpreta. Isso é o que é o raciocínio que Satanás conduz ao encher a árvore de passarinho. Os pássaros são os demônios. Então isso, a árvore, o grão de mostarda que cresceu demais, fala do aspecto externo. Essa multiplicidade de profissão cristã. E a parábola do fermento escondido na massa, a massa é Cristo. Cristo é o pão. O pão ele é feito de trigo, ovo, etc. A massa fala de Cristo. Ou seja, nós temos um ataque externo e nós temos um ataque interno. Isso é falado lá em Atos 27, alguma coisa, 20. Eu já falei esse versículo aqui. É Atos 20, versos 29 e 30. Eu sei que depois da minha partida, Paulo falando, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar discípulos atrás deles. O Nicolau, a gente citou aqui semana passada, é um deles. Ou seja, existe um ataque interno
existe um ataque externo. É Atos 20, 29 e 30. Existe um ataque interno e existe um ataque externo. Ataque externo, ataque interno. Homens que penetram, homens que se levantam. Muito provavelmente os homens que se levantam são homens enganados. Nós estamos aqui no mal doutrinário. Eu penso, eu não posso afirmar, eu não posso nem falar se o pastor Geraldo é nascido de novo. Não tem como eu falar isso. Eu não sou Deus. Eu não sondo rins e corações. Eu tenho a impressão que seja pelo fruto que ele produz. Mas tem gente que não produz fruto nenhum e a gente tem gente que acha que... Pois é, mas o parâmetro de avaliação que o Senhor Jesus Cristo nos deu foi esse. Pelo fruto você conhece a árvore. Então não tem como ninguém afirmar a respeito de ninguém. Falar, aquele ali vai o Hitler morreu, foi para o inferno. Não sei. Eu estava lá no último segundo de vida dele, para saber. O ladrão da cruz, falou, não, aqueles dois foram para o inferno. Não, um foi para um lugar, outro foi para o outro. Ele teve lá um momento de reflexão e bateu um papo com Deus e ajeitou as coisas. O meu antigo sogro foi uma pessoa que aprontou muito na vida, mas no leito de morte, ele já conhecia o Evangelho, ele era neto de Deus, que a mãe dele levava ele na igreja, né? E ele no último momento de morte, agonizando lá, aí a ficha dele caiu, o Espírito Santo empurrou a ficha e eu preciso de Deus, preciso de Jesus Cristo. Então não tem como afirmar. Não, certamente a Elaine é nascida de novo. Tudo indica que é. Eu falo por mim. O Espírito fala com o meu Espírito, me testifica que eu sou filho de Deus. Eu tenho tranquilidade, paz no coração com relação a isso. Mas tem pessoas que se levantarão dentre vós, homens falando coisas pervertidas. Eu, por exemplo, com relação ao Joseph Smith, que foi a pessoa em cima de cujos pensamentos foi elaborado a doutrina que hoje as testemunhas de Jeová pregam. Ou a Ellen White, que foi a pessoa sobre cujos ensinamentos foi elaborada a doutrina que hoje os adventistas advogam. Eu não sei, essa pessoa, lá, o Rutherford, o Smith, a Ellen White, pode ser que elas fossem pessoas nascidas de novo, que foram conduzidas por demônios a uma forma de raciocínio que conduziu a uma doutrina que foge do sadio, que não é conforme as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a gente leu em Timóteo na semana passada, lembra? Se alguém fala alguma coisa que não está de acordo com as sãs palavras do Senhor Jesus Cristo, rejeita. Satanás leva uma pessoa, pode ser até que seja nascida de novo, a uma forma de raciocínio. Toda seita, toda religião, toda denominação que enfatiza demais algum aspecto da doutrina, você já pode ficar preocupado. Sábado, 144, 140, sábado, pé salvação arminiano, pé salvação pesada da terra, tem que perseverar, Espírito Santo, língua, profecia. Se enfatiza demais um aspecto da doutrina, já é um motivo de preocupação, eu já fico com o pé atrás. Por quê? Porque quando você estuda bibliologia, um dos princípios da bibliologia é a integralidade da palavra. A palavra é íntegra. Tudo é igualmente, tem o mesmo peso e a mesma importância. Um sustenta o outro sustenta um. Não tem como você crer numa coisa e não crer em outra. Essa passagem eu gosto e concordo. Essa eu não gosto e não concordo. Você está fugindo de um princípio bibliológico de integralidade. Então, a exposição ela tem que ser integral. Você tem que falar de tudo. E nada pode contradizer nada. Isso é muito sério. Não, sério, não é seríssimo. O fato de que, se você dá ênfase, por exemplo, numa doutrina, por exemplo, a preservação, você anula várias outras doutrinas. O princípio da integralidade. Você anula várias, e você fica sem saber como explicar as outras doutrinas que fazem parte da doutrina da salvação, né, da doutrina da segurança do crente. Então, isso é sério. E Paulo disse, seríssimo. Paulo disse, olha, se
tal pessoa não vem com essa doutrina, nem aceita comer, nem pode, nem deve comer com tal pessoa. Nós vamos ver isso. Né? E porque, como você falou, citou aí, o inimigo lança um tipo de raciocínio que vai contra a palavra de Deus, usando uma parte da palavra de Deus sem seu contexto, para criar doutrinas e preceitos segundo as doutrinas de homens. E lógico, tudo começa na Bíblia. Exato. Aí há um perigo, por isso a gente precisa ter um equilíbrio, né? E nós não enfatizamos só uma doutrina, mas todas as doutrinas. Você ter algo bom, muito aí para um milagre. Você complica tudo. Você complica tudo. E quando um milagre não acontece? Como você vai justificar aquilo? Não que Deus não faz milagre, que Deus não é bom. Não, que Deus tem o seu jeito de trabalhar a vida de cada um. Por isso essa diversidade no corpo de Cristo. Por isso que a graça de Deus é multiforme, porque existem muitas formas às quais ela se adapta. E quando a gente aceita vários pensamentos diferentes na igreja, o pastor, a liderança, o eclésio, está correndo um sério risco de uma hora ou outra a coisa estourar. Começa com a perda do controle. Exato. E depois a coisa explode. Aí o que acontece? Quando começa a perder o controle, aí o pastor tenta segurar, trazendo uma rédea que vai bíblica, mas sem o seu contexto, para trazer as pessoas, para prender as pessoas em um determinado local. E isso aí o pastor já fracassou. Porque ele sabe que, olhando para as pessoas que estavam aprendendo, que um pensa assim, outro pensa assim, outro pensa assim, outro pensa assim. E se quando está todo mundo junto, uma hora isso ia explodir. É uma bomba. E a consequência da explosão eu já vi. É racha. É racha, exatamente. Eu já fui da igreja do Evangelho Circular, eu era lá da igreja do Evangelho Circular com chanfro. Né? Aí teve uma briga lá entre os irmãos. Você faz engenharia, não sabe chanfro? Você corta a aresta. Quando você corta uma aresta. Mas não era circular? Sim. Você vê a incoerência da coisa. Aí é que está a incoerência. Aí surgiu, eu lembro, se quiser eu cito até nomes. Né? Isso foi em 1983. A igreja era da igreja do Evangelho Circular Concêntrica. Vou tirar o cheiro. Aí teve uma discussão. Dividiu a igreja, que sempre tem os que seguem o João e outros que seguem o Zé. O João saiu com meia dúzia de dentro da igreja do Zé e a 3 quarteirão de distância montou a igreja do Evangelho Circular sem chanfro e extra concêntrica. Mudou um tiquinho. Não durou um ano. Senhor, abençoa a minha rebelião. Mas no instantinho o trem dissolveu. Carlos, quando isso acontece... E ficou um monte de irmão perdido sem saber o que faz. Outros nunca nem voltaram mais para a igreja. O perigo. Esse pessoal não sabe brigar, discutir, eles querem meus dias, me bater. E olha só, quando acontece isso, a liderança, o pastor, juntamente com a parte eclesiástica da igreja, né, eles precisam tomar uma propósito e falar, gente, em vez de eu jogar uma rédea aqui para tentar trazer as coisas para o meu, controlar as coisas do jeito que eu entendo, eu vou enfatizar algo específico, a pessoa tem se ouvir falar, errei aqui, permitir tais doutrinas entrar na igreja, então onde eu tenho que buscar agora como eu posso voltar para a sã doutrina. A pessoa tem que ser nas 2 semanas, para nós falando da seriedade e da importância da sã doutrina. Como eu posso voltar para a sã doutrina? Então eu tenho que buscar pessoas que realmente têm uma responsabilidade com o ensino da palavra de Deus, pessoas realmente que nós conhecemos, falam, essa é a doutrina, esse é o que nós sempre cremos, então nós precisamos trazer essa pessoa para perto da gente. Um aspecto interessante é isso. A nossa preocupação de colocar a nossa imagem acima daquilo que Deus determinou como certo, traz problemas. Muito problema. Teremos que, às vezes, até apelar para o exemplo do chamado bom ladrão, que sabe que não diz bom ladrão, mas qual foi a questão dele? O Dimas. Quando houve a questão do outro, ele trouxe a realidade que eu falou, nós somos pecadores, nós somos ladrão, nós estamos errados, nós estamos errando, mas este homem, ele não fez nada de errado.
Então nós também, às vezes essa coisa pode até doer na gente. Mas é preciso de dizer, gente, eu estou errado nesta questão. Não estou sabendo nem como consertar, mas a palavra de Deus está certa. O irmão está falando a questão da humildade. Eu reconheci. Porque se não for falta assim, humildade. se eu vou tentar consertar, não, você provou que eu estou errado. Estou errado. Não sei como consertar. Tem cara que não Vocês aceita. me ajudam? Mas- Como diz o Cliff, ninguém gosta de passar vergonha. Mas o que acontece? Geralmente, nesses casos, a pessoa que está numa liderança, ela tenta controlar. Aí acaba sendo um ditador, aí enfatiza, por exemplo, algo específico que algumas pessoas concordam com ele, enfatiza aqui bem, usando versículos sem contexto, para tentar trazer as pessoas, mas daí chega um momento que ele não aguenta, ele não suporta. Lógico, história. Ele não vai aguentar. É uma pressão muito grande. E as coisas de Deus a gente não se brinca. Não é coisa de brincadeira, a palavra de Deus não é brincadeira. Eu aceitar umas doutrinas diferentes dentro do corpo local, eu estou aceitando, eu estou criando ovos de serpentes que uma hora vai nascer e vai trazer problema. É preferível o cara ser o maior promíscuo do mundo, um assassino, genocida, que metralha as pessoas na rua, que estupra todo mundo, que rouba tudo, que explode bomba, do que você distorcer um versículo. Porque aquilo tudo ali é o que eu estou falando. O mal moral, ele é grave. Mas o mal doutrinário, o mal eclesiástico é gravíssimo. Porque ali você está mexendo com as coisas do Satanás mesmo, as coisas do mundo, as coisas da carne, coisas que você vai prestar, conta no trono branco. Nós estamos falando de perdido. Mas a pessoa enganada, o falso mestre, o joio, que faz o que divide, a palavra fala, ó, tem 6 coisas que eu detesto, mas tem uma que eu odeio, Deus fala. A língua mentirosa eu detesto, o pé que corta o mal eu detesto, em cima desse versículo eu estou falando essa afirmação. Mas dividir irmão, separar irmão, isso eu odeio. Deus fala na palavra, isso está espalhado tudo. Então qualquer mal moral, por mais profundo, negro, cabuloso, da questão, o cara fez isso, é grave, mas quando você tange a igreja, quando você mexe com a igreja, as palavras de Judas são pesadíssimas. São pesadíssimas. As pessoas que hoje fazem parte da cristandade, não são nascidas de novo, atrapalham a obra de Deus, distribuem falso ensino, o juízo dele no trono branco vai ser, não tem nem como medir. Se Hitler ele fez só o mal moral e só atrocidades, o inferno dele vai ser brando perto do inferno de uma pessoa que conduz os nascidos de novo da igreja a um caminho que não deveria estar. Deus tem um caminho para a igreja é a noiva de Jesus Cristo. É uma com Jesus Cristo. Você está dando um soco na cara de Jesus Cristo. Você vai ter que acertar contas com Jesus Cristo. É péssimo isso, é péssimo. E é um grande... Eu prefiro nem entrar para a igreja Não, de crente. e a pessoa está correndo um sério risco de morte. Lembra como Deus trata essa situação? Por exemplo, lembra, o pastor Marcos citava muitas vezes o Coré, né? Ele fala, você acha que a rebelião de Coré contra Moisés começou assim? Não, primeiro foi tomar cafezinho na casa do fulano e tal, foi tomar cafezinho na fulano e tal. Foi o método de Satanás lá no céu, o comércio dele. Foi o método de Absalão. Vou encontrar ali, vou tomar um cafezinho. Era uma conversinha. E aí foi enrolando, foi Absalão exatamente. É o cafezinho do corredor, né, o Rafa? Foi Engenharia tem muito isso. Daqui a pouco ele chegou num ponto que o negócio estourou. E o que Deus fez? Ele mais 250 foram tragados pro buraco. E mais, não só os 250, e toda a sua família, seus filhos, tudo que... O cachorro, o papagaio, o gato, a gaiola. Mas sabe, mas a minha irmã, tadinha, Miriam, ficou leprosa. É como um pai cospe na cara da filha, você vai ficar 7 dias fora do arraial de Israel, só depois você voltará. As pessoas não têm noção da seriedade da questão de rebelião contra a liderança, pior ainda, contra a liderança eclesiástica. Não, mas você vê o perigo, por exemplo, desses cafezinhos à parte, né? E também em relação à parte eclesiástica, que diria, por exemplo, 1 Reis 12, lá do Roboão com o Jeroboão. Lembra a consequência da divisão, né? Com o norte isso brigando o tempo todo, até o ponto que o norte foi levado cativo. Guerra civil. Ficou uma confusão, perdeu o controle.
né? Então realmente algo muito sério. Quando nós lidamos com a palavra de Deus, tem que ter um equilíbrio. Você não pode enfatizar só uma coisa ou outra, né? Nós amamos a obra consumada, nós amamos enfatizar a obra consumada, só que a obra consumada envolve todas as outras doutrinas. É a base de tudo. É claro, então, porque é a morte do Cordeiro. Não, se tem algo que tem que ser enfatizado, exatamente, porque ela é o tudo. É o cumprimento da profecia. Né? Tudo apontava para ela e depois dela tudo desdobra dela. Exatamente. Então ela é o eixo. Tem um texto aqui em 1 Pedro 5, já que nós estamos nessa questão do mal eclesiástico, né? Eclésia é igreja, né? Como eu gosto de traduzir, é a muvuca. Né? Nós fazemos parte de um bolinho. Carlos. Não tem a turma do fundão na sala de aula? Nós fazemos parte da turma que mata a aula, que está lá fora, não está nem na sala. Isso é muito interessante para nós. Eu estou falando para mim mesmo especificamente, porque assim que nós tivermos nosso novo local, nós vamos ter, pela graça de Deus, o mais rápido possível, nós vamos definir algumas coisas. Hoje é 12/24, inclusive a parte eclésia. Um irmão americano conversando conosco essa semana, comigo especificamente, né, e ele está falando como ele foi colocado diante dos irmãos. E isso mexeu comigo, porque nós precisamos de ter isso definido na igreja também. Nós precisamos, mesmo a igreja nossa sendo pequena, nós precisamos ter um diácono, uma pessoa que referência, que não sabe que serve, um homem cheio do Espírito Santo, está servindo o corpo local junto, está nos auxiliando. Nós precisamos... Essas coisas já acontecem, só não tem nome. Só não tem o nome. Então nós queremos estabelecer isso, e pela graça de Deus vamos estabelecer. Nós estamos tendo várias coisas que nós queremos implementar, e espero que ainda seja esse ano, senão, Deus sabe, nós vamos implementar. É aquela frase que a gente aprendeu no IBPG, né, de alguém: pense grandes coisas com Deus, faça grandes coisas com Deus. Não tem essa frase. Eu só sei que eu penso que nossa igreja vai dar um grande salto nesses próximos meses ou ano. Vai dar um grande salto. E ficou a Deus. Pela graça de Deus. E nós não vamos fazer nada contra a palavra de Deus, mas enfatizando a palavra de Deus como realmente ela é, e podendo ministrar aos outros mais além do que nós temos feito até agora. Amém. E sabe, aí muitas vezes eu falo, mas gente, nós já tivemos tanta oportunidade, mas o que passou, passou, o que vale é agora. Nós vamos enfatizar agora. Foi o que eu conversei recentemente com o pastor Cliff e a Márcia. Vamos concentrar no agora. No momento que a gente tiver, nós vamos para frente, vamos sentar, vamos organizar. Enquanto você fica chorando um leite que derramou, mais leite está derramando. Amanhã você vai ter mais uma coisa para chorar. Hoje, que eu deixei de fazer enquanto eu estava chorando de ontem. E eu acho que nós temos bolota de neve. E a nossa igreja, nós temos um grande potencial de fazer diferença. Entendeu? E vamos para lá. Né, pastor Clipe? Independente do número de pessoas que nós temos, nós podemos fazer a diferença nessa cidade. O número é o mínimo. Toda situação de vitória nas Escrituras, sempre Deus enfatiza o pouco. Abraão venceu com pouca gente, o Gideão, o pastor já pregou, falou, tem gente demais aí, manda 10.000 embora. Jesus andava com 12, ainda perdeu um. Então, quanto menos, melhor. E nada que é tão grande hoje começou grande. O que começa grande acaba rápido. Porque não tem identidade, não tem identificação, entendeu? Tem muito poder de autocombustão. Mas aqui em 1 Pedro 5, dentro desse nosso terceiro assunto, que existe o mal moral, o mal doutrinário, estamos vendo o mal eclesiástico. Eclésia é o grego ek kalel, né? Aquele que chama para o ek. Kaleia para o ek, chama para o lado de fora. Não, o irmão que eu estava conversando americano é da Great Grace. E tem a mini Grace, sabe? Graça. É a micro Grace. Amostra grátis. Em 1 Pedro 5, de 1 a 4, nós temos diretrizes. O Espírito Santo, através do apóstolo Pedro, que foi o líder da igreja primitiva, inicial, né, nascente, lá em Jerusalém, ele aponta diretrizes que devem nortear aquele que pretende liderar, os pastores. São diretrizes negativas, são diretrizes por confrontação negativa. O que o pastor não deve ser e não deve fazer. Então ele vem no texto: rogo, pois, aos veinhos que há entre vós, eu veinho como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada.
pastoreai o rebanho de Deus que é entre vós. Aí ele vai falar 3 formas que não devem ser as formas que deve ser pastoreado o rebanho. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. 1. Não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. 2. Não por sorte da ganância, mas por boa vontade. E 3. Não como dominador dos que vos foram confiados, antes, tornando-vos modelos do rebanho, a questão do fruto aí. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a coroa da glória que não murcha. Então tem 3 formas que não devem ser as formas de se pastorear o rebanho de Deus. Por constrangimento, por sorte da ganância e por dominação. Por constrangimento não tinha mais ninguém, foi eu. Né? Tipo assim, o pastor Geraldo, vamos dizer que a igrejinha, a Micrograce aqui cresce tanto, que surge uma congregação, lá em Bicas, né? Em Neves, uma congregação. Aí, evidentemente, esse é o processo natural de Deus. A igreja é como se fosse uma... Como é que chama aquelas plantinhas da folha gordinha? Uma suculenta. Não tem as plantinhas suculentas? Elas normalmente... Barbosa? Oi? Barbosa. Barbosa. Barbosa é o sobrenome de Amós. Não, a planta é suculenta. Você sabe qual que é? Vende aí os potinhos, os shorts e tal. Folhinhas. Tem os cartas, aquelas folhinhas. Suculenta porque ela retém muito líquido. Aquela plantinha é o seguinte, se você pegar um baguinho dela assim, colocar na terra, vira 2, vira 3, vira 20, vira 50, aí por fim cai. Já tem tanto que um baguinho daquele se solta. Aquele baguinho vai virar outra plantinha. A igreja, eu penso que ela tem um funcionamento mais ou menos dessa forma. Ela vai crescendo em quantidade e em qualidade espiritual. A um ponto, eu estava até conversando outro dia lá com o Rafioles, que está tentando, mas como é que a gente sabe se é para ser pastor, se é para ser isso? Isso é uma coisa, a promoção ela brota espontaneamente. Aos poucos, o próprio corpo local começa meio que a falar, é um cochicho santo esse, não é o cochicho negativo, fulano podia ser pastor, né? Ele já é pastor. A promoção vem surgindo naturalmente ali no meio eclesiástico. Há um ponto em que o Espírito Santo, na progressividade da forma como ele revela pela iluminação das Escrituras, ele fala assim, olha, eu tenho uma obra em tal lugar e eu convoco fulano e ciclano. Assim que foi em Atos. O Paulo estava lá com Barnabé lá em Antioquia, assistindo a escola dominical tranquilamente. Uma ovelhinha sentada no banco. Até que o Espírito Santo começou. Isso vai com anos, com um tempo vai acontecendo. Ele destacou a intenção soberana de levar a expansão para algum lugar e provavelmente ele já vinha promovendo Paulo e Barnabé no meio onde eles estavam. Quando chegou o momento, os próximos irmãos falaram, então vamos consagrar esses dois aqui, que tá óbvio que eles estão preparados para isso. Então é uma coisa espontânea, a coisa vai acontecendo. Mas quando essa coisa acontece, tem líderes que são ansiosos, tem pessoas que querem que a coisa aconteça logo. A obra é de Deus, mas é no meu tempo. Isso traz problema. Aí eu quero criar uma igreja lá em Bicas, mas eu ainda não surgiu espontaneamente ainda um líder, alguém dentro da igreja. Aí ele começa a torcer o braço do irmão, ele vai espremendo esse irmão, ele vai pôr esse irmão no canto e fala, vai ter que ser você vai lá. O irmão, sem saber muito o que responder, ele poxa, mas é o pastor que está mandando, deve ser Deus então, né? Aí ele vai constrangido. Aí ele não será pastor, ele estará pastor. Isso vai trazer problema também. Essa questão de espontaneamente é algo bem real e nosso ministério tem um cuidado com isso. O texto fala espontaneamente. Nós temos um cuidado muito específico com isso. Eu posso usar como exemplo que depois de eu formei na escola bíblica em 96, eu fiquei quase 4 anos servindo o corpo local.
Em 98, quando o pastor Marcos viajou para os Estados Unidos, deixou a chave da igreja comigo por 2 meses. Quando ele falou assim, o Geraldo é pastor, e todo mundo falou assim, mas ele já não era, não, os irmãos começaram a me chamar de pastor. A igreja sabia que eu estava servindo o corpo local com intensidade, liderando vários ministérios, tudo que passava na igreja acontecia debaixo da minha liderança. Então os irmãos já reconheciam em mim o pastor. Então, a forma como ele trabalha é essa. Eu fui provado e aprovado pelo corpo local, e só depois de 4 anos que eu formei na escola bíblica que eu fui ordenado pastor. Mas todo mundo, a maioria da igreja já me chamava de pastor. Em 98, 99, quando eu estava indo para Florianópolis, visitando Florianópolis, a igreja já me chamava de pastor. Eu já tinha uma responsabilidade muito grande na igreja, a Graça Maior aqui em Belo Horizonte. Aí quando foi em 99 para 2000, né, com o Dr. Luiz esteve aqui, e outros pastores americanos, e teve a minha ordenação. Esse é o modus operandi normal do Espírito. Exatamente, mas nós temos esse cuidado para não ordenar a pessoa. E tem as características de um pastor também, em Tito capítulo 2. E tem ser esposo de uma mulher só, né? Tem de cuidar bem da sua casa, dos seus filhos, educar. Ele não pode ser bígamo, né? Não pode. Então, as coisas. Então tem uma questão bem... Aí a Graça Maior fala mais ainda. A nossa igreja, nós temos um cuidado tão grande que, por exemplo, a pessoa que é divorciada é pastor, é divorciado, ele perde aquele ofício dele de pastor, se ele casa de novo, entendeu? Ela não é pastor dele. Divorciado? Sabe, o pastor perde, ele é pastor e divorcia, né? Foi o que aconteceu com aquele irmão lá que nós estávamos na reunião lá em Baltimore em 2008, quando ele foi lá na frente, pediu perdão e tudo, e foi restaurado de Nova York. E agora parece que ele afastou de novo da esposa e ele não está pastoreando mais. Depois eu falo o nome contigo para não falar aqui ao vivo. Mas então existe a questão do constrangimento. Se você está na obra, desempenhando algo, porque não tinha outro para fazer, então tem que ser eu mesmo, mas eu não queria estar aqui, está lavrando à toa. Existe... Oi? Não, eu estou pensando assim na situação do pastor ter pressionado e a pessoa está até fazendo de todo o coração, porque o pastor pediu, mas realmente não é aquele Mas ele nem chamado. pediu, mandou, né? Ô, Carlos, chamado, só para fechar aqui... Não é o chamado, a palavra boa é essa, não tem o chamado. Cara, e vai por... né, só para fechar submissão à também liderança sobre do pastor. o divórcio, que também tem no nosso ministério pessoas que foram divorciadas no passado e depois, já no segundo casamento, e foi ordenado pastor. Tem esse caso específico de um grande amigo meu. Entendeu? Então, agora quando a pessoa está no ministério, está sob a liderança, é a questão de modelo. Aí ele separa por causa, aí ele, esse é o cuidado que nós temos da Graça Maior, entendeu? Temos esse cuidado para que... Sobre a questão do constrangimento, eu gostaria de falar por causa dos requisitos. De Tito 2. Tanto por presbitério como por diaconato, né? Esses requisitos precisam ser levados mesmo a sério. Porque eu costumo até dizer para a pessoa assim, eu tenho chamado pastor, eu como você tem um chamado para pastor por Deus ou foi chamado pela igreja? Esse é o constrangido. Só pela igreja. Por quê? Porque se eu não tenho os requisitos, isso não é vergonha não ter. Não me chamou, vamos conferir. Você fala, vamos conferir no requisito? A falta esse aqui. Checklist. Esse aqui falta. Então os irmãos vão orar para Deus criar. Ele falou que esse falta para ele. Ele preenche todos, mas é pingus, mas por tem, exemplo. Não, ele é um alcoólico, falta algo para ele. Seja o que for, falta. Ele disse, irmão, todos até é bacana aqui, mas não esse aqui eu não sinto que por isso é muito importante ser aprovado pelo corpo local. Porque ele está servindo o corpo local, os irmãos estão olhando para a pessoa, sabe? A coisa é tão séria essa questão de pastoria, ser pastor. Está aqui no texto, retornando-vos modelos. É tão sério o casamento que é o seguinte, a pessoa que vai ser ordenada precisa ter convicção. Com certeza. Você não tem convicção, você anda por todos os ventos de pensamento que vem, ele não está credenciado a ser um pastor. E isso nós estamos falando da igreja de Deus. Até mesmo no mundo não cristão, uma empresa, né, Rafa? Se você coloca um diretor, alguém para conduzir a parte comercial, a parte técnica, e ele não é qualificado, o trem vai para o buraco.
Não, mas ele é o mais velho de casa, mas ele é uma topeira, um burro, um jumento, mas ele é o mais velho de casa, companheiro. O trem afunda, quebra, a empresa perde lucro, perde competitividade. E a questão maior com o pastor... Mas ele é o filho do dono. É que ele está liderando com vidas. Funciona. Entendeu? Liderando com vidas. Nós estamos nem falando de dinheiro. Ele pode destruir uma vida, como ele pode promover uma vida. Ele pode falar com aquela palavra que alguns irmãos gostam muito, abobria, falar outra de abobria, e acabar tendo problema. E gerando, porque é o seguinte, quando a pessoa fala algo que não está de acordo com a palavra de Deus, ou age dessa forma, e ele se arrepende, fala, não, eu preciso de ajuda aqui, me ajuda aqui. Ou ele para justificar o que ele falou, ele começa a usar outros pontos, outros versículos, sem contexto, aí ele complica tudo. E uma hora assim vai apodrecer de tal forma que vai perder o controle. Não, o bom quando apodrece é que cai. Sai da árvore. Só uma dúvida aqui. Esse exemplo que você falou da igreja, né? Por exemplo, tem uma necessidade lá numa outra cidade, outra pessoa vai. Eu acho que nesse caso é um constrangimento por uma necessidade e Deus pode honrar. É claro que tem as situações que eu acho as pouco pessoas... difícil Deus honrar o que vai contra o que ele mesmo escreveu, né? O que eu estou vendo aqui não é constrangido nesse sentido. A minha percepção é aquele que chega e fala assim, eu tenho o dom de pastor, eu tenho dom para isso ou aquilo. Eu já vi casos assim. A pessoa que se autodenomina como um pastor. Ela está constrangindo o outro, você não quer dizer? Não, ela se sente constrangida, ela fala assim, eu tenho esse dom, quando na realidade não tem. A pessoa quer talvez ter o dom, mas não sei, ela se coloca numa situação... Porque aqui fala assim, não por constrangidos, mas espontaneamente, como Deus quer. Mas ela se coloca o dom como se ela, constrangimento... Não, eu tenho esse dom sim. E eu acho que aí dá problema. Porque se eu vou essa é uma usurpação de um dom que não tem. Se eu vou atuar num dom que não é o meu, claro que vai dar errado. Dos dois jeitos está errado. Só que no caso, como você citou, pelo fato da obediência daquela pessoa, porque aí envolve liderança, pela obediência da pessoa. O assunto aqui é liderança. O pastor está falando, a pessoa está falando. Eu acho que o juízo maior aí está caindo sobre a liderança, e não sobre aquele que foi convencido que ele precisa preencher aquele buraco ali. Então Deus pode honrar a fé daquele irmão pela obediência, a liderança, pelo fato de, nesse sentido. Honrar, não no sentido de que ele vai fazer uma obra do tamanho, no sentido de que até um ponto que Deus levanta uma pessoa realmente para liderar ali com um chamado específico. Entendeu? Por exemplo, nós temos vamos supor, lá em Juiz de Fora, o Wagner e a Mônica, que eles falam que sabe que eu provavelmente deve chegar aí. Eles começam a trabalhar, ele não tem um chamado de pastor, mas eu falo, ô Wagner, você podia começar algo. E ele começa, e Deus começa a juntar pessoas, e daqui a pouco o pastor fala, opa, o pastor tem um chamado lá para Juiz de Fora. Ele vai e assume o ministério. Estou usando exemplo aqui, entendeu? Nosso aqui. Então, mas aquele período que aquele irmão teve ali, por obediência a mim, como o pastor que ele reconhece, né, ele começou algo. E Deus vai levantar alguém realmente para pastorear, nesse sentido. Mas só que o certo mesmo realmente aquele ser provado e aprovado pelo corpo local, pela liderança, e a pessoa ter convicção do seu chamado diante de Deus, e ele fala, eis-me aqui, Senhor, primeiro ele fala, eis-me aqui, não para a igreja, mas para Deus. Eu acho que o ponto aqui é a pessoa querer. Porque esse exemplo que você deu acho que a chave aqui é espontaneamente. E esse exemplo que você deu aí é uma questão também de espontâneo. Eu posso começar um estudo, mas não é um pastoreio mesmo, é diferente. Né? Eu estava conversando com o irmão aqui mais cedo, e ele estava falando, eu estou orando até 31 de dezembro para que Deus me fale sobre algo específico que nós estamos querendo que faça. Estamos orando para que é o nosso desejo. Nós vamos falar, irmão, você pode começar agora. Eu vou ultrapassar o sacerdócio do irmão. Não, vou deixar Deus ter convicção. Quando o irmão chegar, pastor, eu tenho convicção de dizer, opa, vamos lá. Aí o que acontece? Aí Deus, primeiro foi consultado, o que é o certo, aí Deus deu o aval, e aí agora nós vamos na horizontal e investir para que aquilo dê certo. Diante de Deus,
pedindo a Deus a direção, o Espírito Santo vai nos conduzir para que realmente aquilo se concretize dentro da vontade de Deus para aquele momento, daquele lugar que ele estabeleceu. Então, primeiro, essa é a questão de ter um relacionamento na vertical. A liderança precisa ter um relacionamento vertical profundo, né? E até mesmo um diácono, para ser estabelecido, tem que ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Senão, não pode colocar a pessoa na frente. Não pode delegar algo para a pessoa. Meio tanque não resolve. Não resolve, sabe por quê? Porque daqui a pessoa vai quebrar a cabeça, a pessoa vai, em vez de gerar algo mais, vai gerar problema. Então, por isso, a igreja, o pastor é o modelo e tudo, mas ele não está ali como um delegado ou um ditador, ele deixa as coisas funcionar. Ele vai trabalhando, vai orientando os irmãos falam, pastor, eu acho que tem um chamado para isso. Aí nós podemos sentar e conversar, investir dentro daquilo que ele age, para que Deus Espírito Santo traz essa convicção. E no momento que gera a convicção, e essa convicção é gerada pela palavra de Deus, aí sim as coisas funcionam. Há o caso de que às vezes nós observamos o dom. Nem todos têm todos os dons. Não, todo mundo tem. Todo mundo, mas não tem todos os dons. Por isso que a Bíblia coloca que quando a gente sabe qual que é o dom, faça isso com esmero. Não é para tentar praticar todos os dons para provar como é que eu estou qualificado. Aquele que é o dom dele é que ele deve fazer com esmero. E fazendo com esmero esse dom, geralmente os outros vão surgindo de uma outra forma, sem ele ter que fazer aquilo. Entendeu? Porque o que acontece? A Bíblia quando fala sobre não designar uma pessoa neófito, não é neófito? Novo. É porque, às vezes, nós humanos erramos. Nós podemos olhar coisas com nossos olhos físicos mas aquele mundo tão bacana, ele chega aqui, pega a vassoura e vai para o banheiro, limpa o banheiro. Mas isso, às vezes, seja a coisa que ele... Mas a questão espiritual para dirigir uma igreja é diferente. É diferente, é aí que nós não podemos enganar. A questão espiritual, é preciso de ir para o vertical, é preciso de ir para os requisitos estabelecidos dentro da palavra. Porque talvez até ir para esse ponto nós descobrimos onde aquele varão precisa de ajuda com oração e outras coisas para desenvolver. Se não vai por esse ponto, mas lá na frente ele vai executar. E aí pode piorar em muitas outras coisas que não precisava. Por isso que tem essa bagunça. Ô Carlos, e a pessoa, o pastor, o líder, ele vai chegar a um ponto que ele sabe tudo, ele precisa sempre de ajuda. Ele precisa de pessoas do seu lado que o aconselham, pessoas que caminham ao lado dele, pessoas que o amam incondicionalmente. Por isso que chama corpo, né? Exatamente. Mas eu acho fantástico de tudo isso, Elaine, a espontaneidade do Espírito Santo, porque a pregação hoje, vamos falar boa parte do que nós estamos falando aqui hoje, eu nem imaginava que ia tocar nesses assuntos. Nós vamos falar hoje na pregação, vou falar sobre dom, vou falar sobre o mundo, vou falar sobre as coisas que, dentro da pregação de hoje, como as coisas, né, quando o Espírito Santo ele trabalha e fecha, e isso é gostoso e dá uma tranquilidade, por exemplo, para o pastor, de que realmente nós estamos falando... Por falar em fechar, eu tenho 2 minutos e meio para fechar esse texto. Lá. Então, eu penso que esse texto, ele fala de motivação. O que motiva o seu ministério? A primeira motivação é a espontaneidade. Eu estou aqui porque eu quero estar. Eu estou aqui porque Deus quer que eu esteja. Por nenhum outro motivo. Eu até, enquanto vocês não estão falando, eu estou aqui lendo as letrinhas de lendo e relendo. Eu observo que existe aqui também uma progressão de gravidade motivacional. Uma progressão. Ou seja, conduzir o rebanho, se a sua motivação de conduzir o rebanho foi o constrangimento, a coisa pode ser pior, pode ser por ganância. É a pessoa que está lá pelo dinheiro, é a pessoa que está lá pelo benefício próprio, é a pessoa que está lá porque ela quer ganhar, ela quer lucrar com aquilo. A gente sabe que uns 80% dos que estão por aí estão motivados pela ganância. É a pessoa que... O meu irmão mesmo, né? Ele já está a caminho do novo nascimento, em nome de Jesus, mas há 30 e tantos anos atrás, quando ele soube da minha conversão, a primeira coisa que ele quis me fazer foi me bater. A segunda coisa que a minha família falou comigo, eu preferia que você fosse maconheiro do que crente. Que você continuasse
tomando paulada da polícia. Né? Aqui existe uma resistência. E depois, eles falaram, bem, viram que eu não desistia desse trem de ser crente, falaram, agora já que você é crente, eu podia montar uma igreja para ganhar dinheiro. Eles viram, você está ficando bom de Bíblia, você consegue jogar o lero na galera aí. E isso é algo que muitas vezes Satanás me apresentou essa proposta ao longo desses 30 e tantos anos, porque as pessoas são facilmente manipuláveis. Se você conhece um pouquinho de alguma coisa, você manipula. Mas eu tenho temor de Deus, eu sempre tive essa noção dessa seriedade, que eu falei, que não vou tomar paulada de Deus por causa de dinheiro que depois fica aí. O caso é isso que eu estava